Shalom, shalom, que o Senhor possa, o Espírito Santo, né, o Espírito do Senhor possa estar falando hoje a cada coração. Bem cedinho, o Senhor mudou assim a ministração hoje, né, de manhã, quando eu fui fazer o meu devocional, ele mudou aquilo que eu estava imaginando falar. Por quê? Porque ele tem alguma coisa para quem está cansado, que está nessa sala. E o que o Senhor assim me colocou para estar falando para vocês hoje né, se eu puder dar um título, eu daria Moisés também se cansou. Muitas das vezes a gente se cansa. E o que que Moisés, sabe, precisou? O que que ele teve? Ele teve pessoas ao lado dele que o sustentaram, que sustentaram suas mãos. E, assim, o que mais me chama atenção, e eu estou falando de Êxodo 17, 11, versos 11 e 12, né, que eu vou ler antes de comentar sobre o mês que estamos, né? E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Nós conhecemos bem essa passagem, né? Sabemos que quem estava à frente da batalha era Josué, e aqui Josué prevalecia, às vezes Josué estava perdendo e havia baixas em Israel. Nós estamos no mês de Kislev, é um mês de estratégias de guerra. E o que assim me chamou a atenção é que a gente poder contar umas com as outras é também uma estratégia de guerra. Que a gente possa saber, nós dependemos do Senhor, sim, a graça do Senhor é suficiente, ela nos basta, mas nós estamos no mundo em que há necessidade de estarmos uma amparando a outra. Nós temos líderes, temos pessoas que nos apoiam, apoiamos pessoas, e essas pessoas, elas precisam entender que também precisam estar com as suas mãos levantadas ou segurando as mãos daquele que está com as mãos levantadas. O que que eu quero chamar a atenção? Nós temos, né, a nossa líder, a nossa pastora, o nosso pastor, precisamos estar sustentando esse ministério, as mãos do, porque eles se cansam, todos nós nos cansamos, nós somos humanos, somos de carne e osso, por mais espiritual, por mais palavra, por mais alimentada no espírito que estejamos, isso não significa que o nosso corpo físico, ou mesmo a nossa mente, as emoções, não se abatam em algum momento. E assim como Moisés, né, se cansava, ele orava, ele levantava as mãos. Gente, tinha acabado de acontecer o milagre da água. O povo murmurou, ele foi na rocha, a água jorrou. Ele podia simplesmente falar assim: ah, Deus já fez um milagre, então ele vai fazer outro, eu vou descansar. Nós estamos no mês do descanso, sim. Mas Moisés, não foi porque havia acontecido um milagre que ele ficou descansando. Não. Ele foi, mandou o Josué à frente da batalha, mas ficou lá com as suas mãos levantadas aos céus, pedindo a Deus que, reconhecendo que Deus é quem poderia dar a vitória àquele povo. As guerras existem, como a pastora falou aqui inicialmente, cada um de nós tem a sua própria guerra, né? Pode ser física, pode ser na mente, pode ser familiar, com um problema de saúde, enfim, inúmeras situações podem fazer com que a gente entre na guerra. E o que a gente precisa? De estratégia, né? Descanso, sim, porque aquele que está cansado precisa descansar, amém? Né? Moisés cansou, ele precisava descansar. E o que que Arão e Hur fez?
pegaram uma pedra para dar descanso a Moisés. Será que nós, né, como filhas de Deus, como mulheres, né, que intercedem, intercessoras, será que temos colocado esta pedra debaixo daqueles que nos apoiam, dos nossos líderes, do nosso pastor, da nossa pastora, da nossa liderança, aonde quer que a gente esteja? Nós temos líderes, nós somos liderados e precisamos, irmãos, precisamos estar, né, apoiando, dando um lugar de descanso para aquele que está sempre guerreando, guerreando por nós, guerreando para que o povo de Deus, né, o reino de Deus seja estabelecido. Então, o que eu queria chamar a atenção nessa passagem essa é a parte um. Nós precisamos apoiar, ser um Arão, ser um Ur, aquele que nos lideram, aquele que tem orado por nós, aquele que nos abençoa, aquele que nos aconselham. Nós precisamos um dos outros. Essa é a parte um. Então, que esse momento, né, da vida de Moisés possa ser lembrado por nós, né? E mesmo que é, Josué nem sabia que eles estavam orando, né? Josué está só lá na sua parte física, fazendo a sua guerra, como você pode estar na sua luta ali diária. Mas tem alguém que pode estar orando por você. A liderança faz isso. Ela ora pelos liderados. Se você lidera um grupo, é claro que é papel seu orar por aqueles que você lidera. Se você discipula, é necessário que você esteja em oração por aqueles, para que eles vençam as suas guerras. Assim como Moisés, que era líder, né? Ele orou e, conforme a sua oração, ele teve a vitória. Josué teve a vitória, o povo de Deus teve a vitória. Então, isso fala de comunhão, isso fala da gente depender um dos outros. Então, a parte 2 que eu queria chamar a atenção é que a gente não pode andar sozinho. A gente tem que sim entender que dependemos um do outro, precisamos apoiar as pessoas, mas precisamos também de ser apoiado pela nossa liderança ou por outras pessoas, alguém que você confia, alguém que é temente ao Senhor, alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Se você conhece alguém assim, aconselhe-se diante da sua guerra, né? Esteja junto, colocando a sua guerra diante de pessoas que estão ali, ó, alinhados ao propósito de Deus, para que possa te estar com as mãos levantadas, clamando ao Senhor na sua luta diária, na sua guerra diária. Nunca fique sozinho, nunca fique sozinho. Ah, mas eu não quero que ninguém saiba, nem a minha liderança precisa estar envolvida com isso. Não seja assim. Cristo me basta. Cristo coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, porque Ele ama a unidade, Ele ama a comunhão, Ele quer que eu e você andemos assim, juntos. O Espírito Santo está no meio de nós, mesmo nós estamos cada uma em um lugar. Por quê? Porque estamos aqui sentadas num só propósito: ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E o que Ele está dizendo hoje para mim e para você. Você está cansada? Lembre-se que tem pessoas que podem te apoiar nesta guerra que você está vivendo. Assim como Moisés apoiou Josué e ele venceu. Mas mesmo assim, mesmo aquele que lidera, mesmo aquele que tem, né? Ah, não, aquela pessoa ora, minha líder ora e acontece, ela é uma bênção, só ela, é só ela. Não, porque ela também se cansa, não é só ela, não. Tem outras pessoas, tem assessores, tem pessoas por trás que estão ali com as mãos, segurando nas mãos da liderança. E que eu e você possamos ser um Arão, um Ur na vida dos nossos líderes. Amém? Uma outra, uma outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, né, aqui.
é que certamente quando há um desafio, né, a gente quer enfrentá-lo sozinho, né? Às vezes sente pavor, às vezes uma amalequita mesmo que vem, né, contra nós, como eles vieram ali, né? E que são inimigos históricos, né? Que são descendentes, os amalequitas aqui, é só num contexto histórico, eram descendentes de Esaú e inimigos históricos de Israel. Por quê? Porque a própria palavra lá em Malaquias vai dizer que o Senhor amou a Israel, né, a Jacó, Jacó, e odiava a Esaú, Esaf em hebraico. Por quê? Porque eles eram a sua, o seu coração não era conforme o coração de Deus. E o que que é um coração de Deus? O que que é ter um coração que agrada a Deus? É um coração que faz a vontade do Pai. E o que que importa, né? Porque o que importa ao Pai? E aí eu queria ler com vocês o que está lá em Atos 2:42. O que que é importante para Deus? Aqui, né, nesse contexto de Atos capítulo 2, a gente vai ver, né, que Pedro proclamou a palavra de Deus depois que Pentecoste, né, depois do dia de Pentecoste, que o Espírito Santo desceu ali, e aí começam a ver o que? Arrependimento e conversões. E o que me chama a atenção nesse verso 42 é no que eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus, é o Novo Testamento, é a gente conhecer Jesus, os seus ensinos, né? É isso que os apóstolos nos deixaram, né? A gente tem Lucas, Mateus, todos esses livros no Novo Testamento que a gente precisa, né, perseverar na doutrina, inclusive nas cartas de Paulo, principalmente, por quê? Porque ele detalha praticamente as nossas doutrinas. Então, precisamos estar na palavra. Isso é estar na doutrina dos apóstolos, é andar conforme a palavra nos ensina. E na comunhão? Se Deus se agrada da comunhão, como é que você quer andar sozinho? Nem Moisés andou sozinho, né? Com todos os milagres que ele fez, com todo o amor que o Senhor tinha por ele e ele pelo povo, ainda assim ele não andou sozinho. Então, que possamos aprender a andar na comunhão. Né? Comunhão é o quê? É andar como estamos aqui. Nós estamos agora em comunhão todas nós num único propósito. E esse propósito, qual é? É abençoar e ser abençoado. O nosso propósito nunca pode ser só de ser abençoado. Vamos agradar a Deus. Vamos agradar ao Eterno. E a palavra nos ensina, né, a doutrina dos apóstolos nos ensina que quando nós abençoamos ao outro, nós agradamos ao Senhor. Porque o que que a palavra diz? Para que você ame ao próximo como a si mesmo. Então, se você ama o próximo, você quer bênção para ele, você quer cuidar dele, você quer apoiá-lo. Então, que nós possamos encontrar, né, nesta sala apoiadores para as nossas lutas diárias, que você possa se sentir pertencendo, né, a uma tropa de elite, sim, a um lugar de guerra, sim, mas que você possa se sentir em comunhão com os irmãos. Você não está aqui só para guerrear pelo reino de Deus, mas você está aqui para viver a sua vida que Deus te dá hoje, apoiada pela liderança, ou por uma irmã, ou por um irmão, e também apoiando outros irmãos, que nós possamos entender essa necessidade de estarmos juntas, de estarmos em comunhão, de estarmos apoiando umas às outras, orando, né, como ele fala aqui, no partir do pão,
né, estando juntas, partindo pão, partindo alimento, se você tem oportunidade de estar presencialmente junta, divida aquilo que você tem com aquele que não tem, ou pode ser que tenha até mais que você, mas compartilhe, divida, distribua. Isso é abençoar, né? Não é só recursos, eu não estou falando só de recurso financeiro, mas quando você está compartilhando, quando você está na mesa, né, dividindo, o que que acontece? Você tem a condição de ter intimidade. Nós precisamos ter essa intimidade um com os outros, né? De estar junto. Arão e Ur andavam junto com Moisés. Por isso, eles conseguiram perceber o cansaço dele e levar a pedra para apoiar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando para alguém aqui que está cansado e que está entendendo que precisa de apoio, que precisa confiar em pessoas que podem, sabe, ajudar nessa guerra que você está vivendo. Então, não fique sozinho, não lute sozinho. Entenda que Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar a vencer as nossas guerras. Josué batalhou, Josué batalhou, mas o que que diz lá no final do capítulo, acho que é o 24 de Josué? Vamos lá, esqueci de anotar. Josué batalhou inúmeras guerras, conquistou, mas ele guerreou. Nós vamos guerrear. As nossas guerras são diferentes das guerras de Josué, né? A nossa luta, como Paulo diz, não é contra carne e sangue, mas sim contra principados que estão, né, estabelecidos sobre, muitas das vezes, o nosso ministério, a nossa vida. Mas aqui a gente vê lá no Josué 24, deixa eu só ver o versículo que eu esqueci de anotar. Eu sei que o que que ele fala? Que ele depois ele descansa. Depois de toda essa guerra, né, de Josué, ele encontrou o descanso. Por quê? Porque as guerras vão existir, mas não esteja sozinha. Entre nesse descanso do mês de Quisleve, entre nesse descanso Josué. Ah, sim, desculpem, não é o 24 não, é o 21. Josué 21, a partir do versículo 43. Diz assim: Então Adonai deu a Israel toda a terra que havia prometido aos seus antepassados daria. Eles tomaram posse de tudo e se estabeleceram ali. Adonai lhes permitiu o descanso por todas as cercanias, em tudo ao seu redor, de acordo com tudo quanto havia prometido aos seus antepassados. O Senhor é aquele que nos dá prosperidade, ele nos dá descanso. Você só precisa crer. Tem que crer que essa guerra ela vai ter um fim, que essa guerra ela vai terminar. Mas essa prosperidade, essa conquista, tudo isso, ela depende de você saber passar pela guerra, de você continuar perseverando em meio à luta, continuar glorificando a Deus em meio à luta, entendendo que o Senhor está contigo. Você não está sozinho, você tem pessoas de Deus, você tem uma liderança que ora por você e que essa bênção da conquista vai acontecer. Amém? Que a gente possa entender, né, o que diz lá o verso 45 também. 44, que eu li, 45. Não, eu não terminei de ler o 44. Nenhum homem de seus inimigos pôde resistir contra eles. Adonai derrotou todos os seus inimigos. Quem derrota não é a liderança, não é a pessoa que está apoiando você em oração. Quem derrota é o Senhor, os nossos inimigos. Mas a sua oração é que vai mover Adonai, vai mover o Senhor para que os inimigos sejam derrotados. Porque foi assim, né, lá em Êxodo 17, como a gente leu ali no início. E esse descanso virá. Então, parece, né, incoerente um mês em que você tem
descanso e você tem estratégias de guerra. Como assim? É assim, sim. Você tem as estratégias, o Senhor dá a direção, como deu a Moisés, como deu a sua liderança, como você que lidera vai estar apoiando outros, mas você também precisa do descanso. Então, guerrear, orar, interceder é bênção, mas você precisa de ter pessoas te apoiando, pessoas te ajudando. Não ande sozinho, não lidere sozinho. Entenda que você precisa de apoio. Para até para uma liderança, por mais simples que seja, nem que seja na sua casa, para liderar os seus filhos, sabe? Você precisa de alguém que, sabe, levante, que permaneça, faça você permanecer orando, ajude você, coloque suas mãos levantadas. Ai, eu estou há tanto tempo orando por isso e aquilo não acontece. Será que não é da vontade de Deus? Não duvide. Se você está orando há muito tempo, persevere na oração. O Senhor gosta que você persevere. A dúvida não provém de Deus, não provém de Deus. Sempre quando Deus fala, a gente tem certeza que é Ele falando, a gente não vai duvidar. Então, se você está orando por algo, por uma situação difícil, permaneça, persevere. Ai, mas eu estou cansada, eu já perdi as esperanças. Não perca, o Senhor é a nossa esperança. Nós estamos há 2000 anos esperando pelo seu retorno e ele virá. Isso é que importa, sabe? Se importe com a vinda dele, olhe para Cristo, não olhe para as suas circunstâncias, descanse no Senhor, descanse no Senhor. Esse mês de descanso fala assim, de você usar a estratégia de guerra, mas de descansar também é uma estratégia. Descansar quando você pode. Moisés estava descansando, apesar de estar com as mãos levantadas, porque tinha outros dois que estavam ali ajudando, que deu uma cadeira, uma pedra para ele sentar, deu uma cadeira para aquele que te apoia, para aquele que tem orado pelas suas guerras, para que ele possa se assentar e sustente-o em orações. Eu queria, sabe, que alguém se levantasse aqui agora em oração pela, pela nossa liderança, já que estamos falando disso. Foi o que o Senhor colocou no meu coração, né? Que a gente pudesse estar orando pela liderança, assim como Arão e Ur orou pela sua. Por Moisés, quer dizer, orou, sustentou Moisés, e a gente pode sustentar em oração, em recursos e naquilo que Deus colocar para você, mas não deixe de sustentar a liderança, porque sobre eles vem todos os amalequitas de todas as nossas guerras, vêm sobre eles, mas eles estão firmados em Cristo, mas podem se cansar. E nós também, essa é a parte um. E a parte 2, não se esqueça disso, é que nós também, né, precisamos de ser apoiada. Não se ache, eu não preciso. A gente tem uma música que eu gosto muito, né? Que Jesus Cristo basta. Jesus Cristo basta, sim, Jesus Cristo basta, mas Ele coloca pessoas para te apoiar. Então, deixe o seu orgulho de lado, deixe a vergonha de lado, deixe, sabe, deixa Deus colocar para você alguém que pode te apoiar nessa luta que você está passando e se abra com essa pessoa, mesmo que não seja a liderança ou alguém além da liderança. Tenha mais pessoas e dependa sim, nós dependemos uns dos outros. Não se envergonhe de depender de alguém. Não se envergonhe de depender de um irmão, de uma irmã, da oração ou mesmo de recursos, mas é necessário que a gente fala. Como um pai vai ajudar um filho se o filho não pede? Você não sabe o que ele precisa, né? A não ser que ele te fale. Então, seja assim também. Coloque, né? Deus, peça a Ele, fala, eu quero te ouvir, Senhor. Quem o Senhor me colocou para andar junto? Lembra que nas missões de Paulo, ele estava sempre com alguém.
Ele nunca foi sozinho. Ele foi com Barnabé, foi com Marcos, foi com Lucas. Ele estava nas suas viagens missionárias sempre com alguém. E quando a gente está sozinho, fica difícil realmente você caminhar e alcançar o alinhamento, porque o Senhor ama aquele que anda em unidade, ele ama aquele que anda junto. Então, que nós possamos andar juntos de um irmão, de uma irmã, do marido ou de um filho, para estabelecer o reino de Deus. Amém, irmãs? Vamos à ceia? Podemos ir à ceia? Agora você preparou o seu pão, né? Vamos agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor falou com alguém. Eu quero ouvir de vocês, né, esse testemunho de que há sim uma pessoa que Deus quer que você ande junto. Então, ande junto, apoiando, orando, segurando sua mão, colocando a pedra que é Cristo Jesus, para que ela se assente e possa descansar. Jesus nos dá esse descanso em meio a essa guerra. Você que já está com o seu pão, né? Lembre da pessoa que tem te dado apoio. Lembre da pessoa que você quer apoiar. São esses dois pontos que eu gostaria que você anotasse. Quem você quer apoiar? Não saia desta ministração sem o nome de uma pessoa que o Espírito Santo está te dando para que você apoie, para que você seja um Arão, para que você seja um Ur que sustenta as mãos dela ou dele, né? E também é, em quem você se apoia. Coloque uma pessoa aí no seu, pelo menos uma, puder duas, melhor, mas em quem você ama, em quem você confia, em quem você apoia. Sabe que aquela pessoa está alinhada ao Espírito Santo, que ela tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração e na sua boca. É claro que nós temos também, tá, irmãos? Mas vamos andar juntos. Essa é a ministração, e é isso que o Senhor falou quando ele falou na ceia, sabe? Nós somos um corpo. Por que que você come um pedaço de pão? Porque ele é o pão da vida. E ele sendo o pão da vida, quando nós nos alimentamos dele, como está lá em João 6, quando nós comemos da sua carne, porque ele é pão. Quando nós comemos da sua carne, nós estamos dizendo, somos um, porque é um corpo. Então, que nós possamos inter e comer a carne de Cristo representada nesse pão e dizer: eu tenho um cabeça e esse cabeça é Cristo. Ele está na minha mente, a minha mente é dirigida por ele e ele me dá toda a direção que eu preciso. Comamos. Da mesma maneira, ele nos ensina a beber do seu sangue. Também está lá em João 6, a partir do 51, 52, alguma coisa assim. Depois você lê lá. O seu sangue, que é representado nesse suco de uva ou no vinho, naquilo que o Senhor colocou aí para você, ou até mesmo na água, se você não tem o suco da vide, né? Nós entendemos que esse sangue, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Nossa carne, nossa vida, tudo que nós fazemos e falamos, muitas das vezes tem coisas que desagradam ao Senhor, mas o Senhor, ele nos purifica, o seu sangue veio para nos purificar. Quem bebe desse sangue fica limpo, fica purificado, nenhuma condenação há mais. Ah, mas o inimigo vive me lembrando que eu fiz isso. Você agora tem o sangue de Cristo. Todo o seu pecado foi cravado lá naquela cruz. Não foi em vão que ele se esvaziou de si mesmo e se entregou por mim e por você. Então, quando a gente bebe desse sangue, a gente tem vida nele, e a vida dele faz com que a gente ande alinhado a ele. Amém? Bebamos.
Amém, irmãos?